A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A ordem dos evangelhos canônicos é Mateus, Marcos, Lucas e João. Falaremos hoje sobre Mateus e Marcos. Mateus, também conhecido como Levi, o filho de Alfeu, é o autor desse livro. Ele era publicano, isto é, coletor de impostos. Os publicanos eram desprezados, pois recolhiam os impostos para Roma. Além disso, eram discriminados pelos fariseus, chamados de pecadores. Mas a vida de Levi mudou para sempre, quando atendeu ao convite de Jesus para segui-lo. No Evangelho segundo Mateus, não consta o nome do seu autor, mas a tradição cristã o atribui a Mateus. Não sabemos exatamente quando e onde o livro de Mateus foi escrito. Estudiosos estipulam aproximadamente no ano de 50 depois de Cristo. Mateus escreveu principalmente para um público judaico, apresentando Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias e o legítimo rei de Israel. Mateus usou o termo filho de Davi 12 vezes como um testemunho de que Jesus Cristo era o herdeiro legítimo do trono do rei de Davi e do cumprimento de profecias messiânicas. A genealogia de Jesus Cristo, registrada por Mateus, traça sua linhagem passando por Davi, Judá e Abraão, demonstrando o direito de Jesus de governar e o seu papel no cumprimento das promessas de Deus a Israel. Cerca de 40% do Evangelho de Mateus é único. O tema principal em Mateus é de que Jesus Cristo veio estabelecer seu reino na terra. Mateus mencionou o reino dos céus inúmeras vezes, e ele é o único autor dos evangelhos a incluir ensinamentos de Jesus que mencionam a igreja. O Evangelho de Mateus também nos ajuda a ver paralelos entre o ministério de Moisés e o de Jesus Cristo. Por exemplo, enquanto criancinhas, os dois foram salvos de uma tentativa do rei de matá-los. Os dois saíram do Egito e revelaram a lei de Deus em um monte. E ambos vieram para resgatar o seu povo. Marcos e a sua mãe Maria moravam em Jerusalém. A casa deles era um lugar onde os primeiros cristãos se reuniam, como relata em Atos capítulo 12, versículo 12. Marcos saiu de Jerusalém para ajudar Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, mas em Atos capítulo 3, versículo 13, quando estavam indo em direção para Perge da Panfilha, Marcos retorna a Jerusalém, se apartando de Paulo e Barnabé. Nas cartas de Colossenses capítulo 4, versículo 10, e Filemão capítulo 1, versículo 24, Paulo escreve que Marcos estava com ele em Roma, e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, o elogia como companheiro que é muito útil para o ministério. Pedro refere-se a ele como o meu filho Marcos, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, mostrando a proximidade do relacionamento deles. Marcos, também chamado de João Marcos, é o autor do Evangelho de Marcos. Embora Marcos não tenha estado entre os discípulos originais de Jesus Cristo, ele converteu-se mais tarde e tornou-se um assistente do apóstolo Pedro. E ele pode ter escrito seu evangelho com base no que ele aprendeu com Pedro. Marcos enfatiza a expiação como a missão central de Jesus, como o Messias há muito prometido. Não sabemos exatamente quando o Evangelho de Marcos foi escrito. Marcos provavelmente escreveu o Evangelho em Roma, depois do martírio do apóstolo Pedro, entre o ano 64 e 70 d.C. O Evangelho de Marcos contém detalhes
tais como citações aramaicas, expressões em latim e explicações de costumes judaicos, que parecem destinar-se a um público composto principalmente por romanos e pessoas de outras nações. O Evangelho de Marcos começa de repente e de forma dramática e mantém um ritmo acelerado, narrando os acontecimentos em uma sequência rápida. Marcos usa com frequência a palavra logo, dando um efeito de ritmo rápido e ação. Embora 90% do material em Marcos também se encontre em Mateus e Lucas, o relato de Marcos inclui com frequência detalhes adicionais que nos ajudam a apreciar mais plenamente a compaixão do Salvador.